Se você chegou até este vídeo com o desejo de amadurecer quanto pessoa, acredite, isso já é um sinal de maturidade. Mas fique comigo até o final do vídeo para você entender um pouquinho mais o que eu tô querendo dizer sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Carol aqui novamente falando com vocês. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer os meus pedidos de todos os vídeos para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os novos conteúdos que eu postar por aqui. Deixe seu like para eu entender que você está gostando do conteúdo, para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas também, para que elas participam junto conosco dessas reflexões que eu posto por aqui, às vezes são tão importantes para a nossa vida, não é mesmo? E que às vezes elas nem param para pensar sozinhas. E compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que deve ouvir sobre o assunto de hoje. Bem, em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa entender que a maturidade, amadurecer, não está relacionado somente com a nossa idade, ou seja, não significa que uma pessoa de 40 anos, por exemplo, seja mais madura do que um jovem de 20. É claro que uma pessoa de 40 anos viveu muito mais tempo, passou por épocas diferentes do que um jovem de 20, mas o amadurecer está envolvido como que a pessoa viveu todo esse tempo da vida dela, o que ela aprendeu, o que ela tirou de bom e de ruim desses momentos que ela passou pela vida e como que ela ressignificou. Mas então vamos aos pontos que envolve o nosso amadurecimento. Primeiro ponto, como eu disse, é a maneira como a gente vai ressignificar os momentos ou até mesmo pessoas que passam pela nossa vida. Tem a ver também com o saber perdoar, e o saber perdoar no sentido de alguém te fez mal, você passou por um momento ruim. É saber perdoar o outro que te fez mal por algum motivo. E se for um momento ruim, saber se perdoar, no sentido de não se culpar, no sentido de muitas vezes não ficar se rebaixando, não ficar, enfim, se julgando a ponto de não conseguir mais agir. Então é ressignificar todos esses momentos e ressignificar e perdoar a pessoa que te fez mal, mas não no sentido de trazer ela para sua vida novamente e abraçar essa pessoa e manter ela por perto, mas no sentido para você perdoar aquela pessoa, deixar ela ir, deixar ela viver e talvez não necessariamente do seu lado, mas para que vocês duas ou vocês dois consigam viver da melhor forma possível. Então isso é um ponto do amadurecimento, saber ressignificar momentos e pessoas. Segundo ponto, e que de certa forma anda junto aí com a ressignificação, é a nossa resiliência. O que seria a resiliência? Resiliência é uma capacidade que a gente tem de, por exemplo, diante de um momento difícil, a gente conseguir passar por esse momento após ressignificá-lo e com isso a gente voltar ao que a gente era antes desse sofrimento ou ainda mais forte. Então, saber passar por esse momento e tirar um aprendizado dele para que a gente não sofra tanto. Não significa que a gente não vai sofrer, não significa que a gente não vai ficar triste, mas significa que a gente vai passar de uma melhor forma possível. Terceiro ponto é aceitar e entender que somos seres vulneráveis, ou seja, que corremos riscos. Mas quando eu digo que corremos riscos, não é somente no sentido de correr risco de vida, por exemplo, diante de uma situação de risco, mas significa que somos vulneráveis, que corremos riscos no sentido de sermos quem nós somos, no sentido de sermos transparentes diante de outras pessoas, sem medo de julgamento, sem medo de, por exemplo, você se apaixona por alguém e você decide falar para essa pessoa sobre o seu sentimento e sem medo dessa pessoa não retribuir. Independente se ela for retribuir ou não, você vai falar porque você entende que vai ser melhor para você. E significa também que você vai entender que não é porque aquela pessoa não te correspondeu
que outras pessoas que você conhecer na sua vida, se você se abrir para outras pessoas, não significa também que elas não vão te corresponder. Entende? Então, aceitar a nossa vulnerabilidade também faz parte do nosso processo de amadurecimento. Quarto ponto é entender que por muitas situações, por muitas vezes, a gente vai precisar dar lugar para a razão do que para a emoção. O que eu quero dizer? Vamos imaginar uma situação. Você está andando na rua, aí passa alguém e te xinga. O que a nossa emoção faria? Muitas vezes é como se a emoção fosse aqui o diabinho e a razão fosse aqui o anjinho falando com a gente. Então, o que aconteceria muitas vezes? Se a gente não está buscando esse processo de amadurecimento, a emoção iria falar assim: xinga de volta, você vai deixar isso barato? Enquanto a razão estaria falando: olha, ressignifica isso, tenta entender o porquê que essa pessoa tá te xingando. Será que vale a pena xingar de volta? Então, é entender que por muitas vezes a gente vai precisar dar lugar para a razão do que para a emoção. Para não gerar a famosa bola de neve diante daquela situação, para não levar adiante aquela situação. E daí a gente já vai para o quinto ponto, que é o se questionar, que também está atrelado nesse último que eu falei, né? Lembra que eu disse que a razão por muitas vezes vai estar falando: será que vale a pena? Será que vale a pena você xingar essa pessoa de volta? Então é você se questionar: nossa, por que essa pessoa está me xingando? Ela me conhece? Eu conheço ela? Com que propriedade ela tá me xingando disso que ela acabou de me xingar? Temos amigos em comum? O que ela sabe sobre mim para tá me xingando dessa forma? Será que não é melhor eu tentar conversar com essa pessoa e fazer esses questionamentos para ela? Independente se a pessoa quiser te ouvir ou não, pelo menos você tentou e você agiu de uma forma mais madura do que aquela pessoa. Isso é bom. Então, esses pontos fazem parte também da nossa maturidade. E como eu disse, não só a questão da idade. Então, por isso que por muitas vezes pessoas mais novas podem parecerem mais maduras do que pessoas mais velhas. Para finalizar, pessoal, eu preciso dizer para vocês que a busca pela nossa maturidade é constante durante a nossa vida. Por quê? A gente só vai amadurecer diante dos momentos difíceis, diante dos momentos de dificuldade. É impossível a gente falar de maturidade, a gente se desenvolver quanto pessoa, sendo feliz. Teve um vídeo que eu falei aqui que pra gente crescer, pra gente evoluir, a gente tem que passar pela dor. Crescer dói. Amadurecer dói. Então, isso significa que o nosso amadurecimento só vai acontecer diante dos momentos difíceis e como que iremos passar por eles. Como a gente vai enfrentar esses momentos e no que a gente vai transformar, o que a gente vai ressignificar, como que a gente vai ressignificar esses momentos. Por isso que eu deixei o ponto da ressignificação e da resiliência em primeiro, né, os dois primeiros pontos, porque acredito que sejam mais importantes. Todos são, mas a ressignificação e a resiliência puxa todos os outros. Então, eu tenho até uma metáfora para usar aqui com vocês. É uma metáfora assim, digamos que bem boba, mas que eu acredito que ilustra bastante todo esse nosso processo de maturidade e o que eu estou dizendo agora, que a maturidade está relacionada com os nossos sofrimentos e como que a gente vai passar pelos momentos difíceis. Vamos imaginar uma massa de pão. Para uma massa de pão se transformar naquele pão bonito, naquele pão suculento, para ele crescer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sovar aquela massa. E como que faz, né? Como que sova essa massa? Na porrada, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa passar pelas porradas da vida para crescer. É como a massa de pão. Então é isso, pessoal. Era essa reflexão que eu gostaria de estar passando para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma.
Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo nos comentários, ou se vocês têm algo que eu não disse, que vocês acreditam que pode contribuir para o conteúdo do vídeo, comentem também aqui embaixo. Dessa forma vocês vão estar, como eu disse, contribuindo com o conteúdo e contribuindo para que, se mais pessoas chegarem aqui nesse canal, vocês também possam ensiná-las. Não se esqueça de deixar o seu like também nesse vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho das notificações, para sempre estarem recebendo os novos conteúdos, ok? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!